Oi gente, meu nome é Kênia Chaves, para quem não me conhece, hoje eu vim aqui me apresentar, falar um pouco da minha história, como que eu vim chegar a ser uma especialista em tontura e zumbido, como que eu fui chegar a construir essa clínica Labirinto. Eu sou natural de Timóteo, que é uma cidade muito pequena no interior de Minas, no leste de Minas. E aí eu sabia que eu queria ser médica, fui fazer faculdade e tinha que ser numa faculdade pública. Aí eu passei lá na Unimontes, que é a Universidade Estadual de Montes Claros, que eram 12 horas de viagem. Mas cá entre nós é uma faculdade excelente e que eu adorava morar lá. Foi muito bom, passei os 6 anos de faculdade lá. Depois disso, eu decidi fazer otorrino. Naquela época, eu queria fazer otorrino porque era uma especialidade super objetiva. Veja só, que a pessoa chegava com uma doença, eu tratava e pronto, acabou. Não gostava de ficar acompanhando os pacientes ainda naquela época. E aí eu vim aqui para Juiz de Fora fazer a residência, a especialização pela UFJF. E a residência, como era de se esperar, é uma residência bem objetiva, consultas muito objetivas, a gente opera muito, uma residência muito voltada para a cirurgia mesmo, que, como vocês sabem, eu gosto e eu pretendo continuar operando o resto da minha vida. Mas aí, depois que eu terminei a residência, eu comecei a trabalhar. É claro que eu trabalhei numa clínica que tinha muito movimento, que as consultas eram muito rápidas. E isso no início era legal pra mim. Eu gostava, eu me sentia bem, tava tudo certo até então. Mas aí eu fui vendo que eu gostava de conversar com as pessoas, que eu gostava de conhecer os meus pacientes, de fazer algumas perguntas assim um pouco mais pessoais, dos hábitos, ou seja, que eu gostava de uma consulta mais aprofundada. E foi mais ou menos nessa época que chegou a pandemia, que mudou tudo. E aí, assim, toda a especialidade otorrino, praticamente a gente parou de tratar, ficou tratando só mesmo a questão de Covid, que eu detestei, cá entre nós, eu detestei, eu falei, eu não quero isso nunca mais pra minha vida. E aí eu fui pensar no que eu queria, no que eu gostava de fazer. Bom, de consultas mais profundas, que eu vou conhecer melhor o paciente, uma das coisas em que eu mais me destaco, eu já me destacava naquela época, era essa questão de tontura e de zumbido. Exatamente por ter paciência, por gostar de conversar, por gostar de lidar com o paciente. E aí foi nessa época que eu comecei a me especializar em tontura e zumbido. Fui fazendo vários cursos até fazer o Fellow, que é esse curso presencial que eu faço hoje no Rio de Janeiro, aliás, que eu estou terminando. E aí, quando eu comecei a fazer esses atendimentos específicos de tontura e zumbido, eu vi que não dava certo atender tontura e zumbido junto com o resto do otorrino. Por quê? Porque o otorrino eram consultas muito rápidas, muito objetivas, e as consultas de tontura e zumbido eram muito maiores, muito mais demoradas. E aí eu vi que eu precisava fazer do meu jeito, que não tinha um jeito pronto aqui em Juiz de Fora para eu fazer, que eu tinha que montar isso. Aí eu comecei no meu primeiro consultório, muitos de vocês já foram lá, que é ali na rua Benjamin Colucci, que era uma estrutura mais simples. E, ao mesmo tempo, eu fui vendo que eu tinha que melhorar essa estrutura, que foi aonde eu resolvi fazer a Clínica Labirinto, que hoje vocês veem aqui. Aqui sim, na Clínica Labirinto, eu consigo fazer uma consulta maior, com um ambiente bem agradável, bem acolhedor para os pacientes, porque são pacientes muito desacreditados, muito desesperançosos. Então ele precisa sim de um acolhimento melhor, ele precisa de ser abraçado quando ele chega aqui na clínica. E esse é o meu objetivo, tratar bem esses pacientes que eu gosto tanto de conhecer e que eu quero tanto que melhore.